Olá, boa noite você que está aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Nossas lives semanais não podem fluir sem você. Então, eu sempre gosto de trazer a nossa temática, que é importante, que é elevar de forma substancial o executivo, a liderança no mundo corporativo. E uma das grandes formas que nós encontramos, além de gravações que nós fazemos e nosso público, não é, que nos encontra aqui sabe que temos vários vídeos gravados. Então, essas lives é uma forma que nós encontramos de trazer profissionais de extrema relevância no mercado, especialistas que podem contribuir com você executivo, com você liderança, a alcançar os seus objetivos de vida e de carreira. Agora a gente vai dar continuidade à nossa série Desafios da Liderança. Desafios da Liderança foi uma série que oportunizou a entrada agora de 2021 com desafios e caminhos que o executivo, a liderança pode percorrer para alcançar os seus resultados e estar bastante atualizado. Para isso, a gente teve a primeira live, que foi com a Salete Beltrão, que desde já novamente eu agradeço, e hoje será com César Almeida, e que agora eu vou convidá-lo a fazer parte da nossa live, porque eu não posso falar do César sem ele estar presente. Então estamos aqui aguardando a entrada do César. Olha ele aí, César, meu querido. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, eu tenho que agradecer a você, que eu gosto muito, assim, eu digo que quem sabe faz ao vivo. Então, assim, agradecer que você prontamente aceitou o nosso convite. Minha gratidão a você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você, com todo mundo que está aqui assistindo a gente, que vai assistir depois também. Alegria estar aqui presente e poder a gente trocar essas ideias, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente conversa, quando a gente expõe. Para mim é uma alegria mesmo poder bater esse papo aqui. Quem tiver aí com a gente, quiser mandar pergunta, aí também fica à vontade. Ótimo. Então, Denildo, seja bem-vinda. Márcia, que entrou agora, ela é minha sogra e que está sempre presente. Um beijo, sogrinha. Então, vejam, assim, é importante, César, te dizer que quando a gente fez essa série, a gente viu, né, identificou a necessidade de falar mais sobre esse tema, de desafios da liderança, até porque a gente está vivendo, assim, em um mundo que é um mundo de incertezas, não é um mundo de respostas, mas é um mundo de perguntas, de inquietudes, não é verdade? E então, assim, e a gente viu também que não fazia sentido ter uma live. A gente viu que seria oportuno fazer uma série com executivos, com vivências e experiências diferentes e de forma contributiva trazer aqui e agregar valor aos nossos executivos e aos nossos líderes. Não é à toa que você está aqui. Eu quero apresentar formalmente o César. Primeiro, César, eu tive a oportunidade de conhecer na BRH Brasil. Cadê sua caneca, César? Deixa eu ver aqui. Estamos Vamos nos aqui, ó. saudar Estamos aqui, ó. Vamos nos saudar, né? Então, tivemos juntos. Então, tive a oportunidade de conhecê-lo na BRH Brasil e ele sempre desenvolveu um trabalho assim, de relevância, um trabalho bem interessante, agregando valor. Então, agora eu quero falar um pouquinho do César. César Almeida, ele é economista, empreendedor e consultor. É especialista no desenvolvimento de liderança para uma nova economia. Então, seja muito bem-vindo, César Almeida. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma maravilha de ter trabalhado juntos, né, na BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E já fica aí uma primeira dica, eu acho, para os líderes, né? Encontrarem também lugares alternativos de você exercitar os seus talentos, né? Eu acho que o trabalho voluntário é um desses lugares. E tem vários tipos de trabalho voluntário que nós fizemos, é o trabalho voluntário profissional, em que você atua
na sua profissão, dentro de uma instituição sem fins lucrativos, dentro da sua área de atuação. Então, você pode estar se articulando com seus clusters, com seus colegas, com, de repente, o grupo de empresas concorrentes, né? Essa coisa do concorrente e do parceiro está totalmente ressignificado. Muitas vezes você está fazendo parcerias com alguém que, teoricamente, entre aspas, seria seu concorrente. E hoje é isso, né? Hoje é conexão, exatamente, né? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma era de conexão, de relacionamento, muito, muito bom isso. Então, exatamente. César, eu estou vendo aí Florence é uma querida, também uma executiva aí de mercado. Florence, é sempre bom ter você presente aqui conosco. Então, César, a gente teve a oportunidade de conversar aqui até com a Salete, e eu acho que a gente está colocando isso para você, porque a gente vai fazer isso com vocês, especialistas que estão aqui conosco, para que a gente tenha uma visão individual de vocês, como executivos, do seu panorama, não é? Do seu mercado de atuação, como é que você está vendo. Então, uma das coisas que a gente falou bastante, e aí eu queria ter a oportunidade de te ouvir à luz da sua experiência, são das 5, assim, eu digo 5 porque assim, eu considero para a gente ter um número, mas de repente se você também quiser colocar. Mas assim, trazer as principais, assim, o que você considera desafios que hoje estão assolando os executivos e os líderes agora para 2021. Então, dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, o que é que está acontecendo, César? Traz aqui para a gente. Muito bem. Eu acho que uma das coisas importantes deixar claro é que a gente tem que virar a chave de alguns temas. E a primeira chave que a gente tem que virar é sobre essa questão do trabalho home office, o trabalho remoto, o trabalho assim, o trabalho assado. Eu acho que tem o trabalho. Então, a gente não tem mais que ter, assim, qual que é o modelo que vai ficar. Todos os modelos vão coexistir. Então, essa primeira discussão, a gente tem que parar de discutir qual que é o modelo ideal. O modelo ideal vai ser o que se adapta à sua empresa e àquela pessoa. E algumas empresas vão ter o híbrido, algumas empresas vão ter full-time home office, outras empresas vão ter de outra forma. E como liderar nesse ambiente tem desafios novos, mas eu acho que a gente vai ter que se esforçar para aprender isso na prática e também começar a entender quem está fazendo isso bem e aprender. Então, eu queria só fazer esse primeiro ponto aqui, Larissa, para a gente virar essa chave, né? A gente teve muito isso no ano passado, em 2020, isso virou uma enxurrada, essa discussão, e parecia um fla-flu, né? Uma hora a pessoa, eu defendo full home office, o outro defende não, mas vai perder o presencial, e não existe o certo e o errado nisso. E aí eu trago aqui alguns pontos que a gente pode aprofundar, só uma coisa que eu acho que você trouxe aí, eu quero ratificar isso que você está dizendo, parar essa discussão de se vai ser ou não vai ser, mas à medida em que você adotar o que você tiver, você trabalhar esse formato, né, de engajamento. Eu acho que esse é importante, seja ele físico, ou seja ele híbrido, seja ele no home office, você não pode deixar seus profissionais sem estarem engajados. Eu acho que isso é que tem que permear, né? Sem dúvida. E é o primeiro item que eu já trago. Então, é a coisa da experiência das pessoas. Então, o desafio de um líder, hoje, ele tem que cuidar da experiência das pessoas que se envolvem com a empresa dele. E quem são essas pessoas? São todas as pessoas. Então, são os funcionários, os empregados, né, os colaboradores, então ali as pessoas que trabalham na empresa, que aí você vai cuidar do engajamento delas, como elas estão e etc., adequar ali a sua remuneração e por aí vai. Você tem o cliente na outra ponta, que é a experiência do cliente, como esse cliente se relaciona com você, e você tem os seus parceiros. Porque hoje você não trabalha os seus fornecedores, parceiros, coautores, porque às vezes eles são tão importantes para criar experiência quanto você. Então, por exemplo, quando a gente pensa num serviço de delivery, o parceiro ali, por exemplo, de uma empresa de aplicativo de comida, ele é muito importante, aquele motoboy, porque ele faz parte da experiência, ele vai dar um sorriso adequado, ele vai entregar comida quente, ele vai vir rápido, ele vai aguardar, ele vai mandar mensagem no aplicativo. Então, isso compõe a experiência. Então, a experiência do cliente, ela é composta da experiência das pessoas que estão dentro da organização. E o líder tem que cuidar da experiência das pessoas. Não importa onde elas estejam, não importa qual o vínculo com a organização. O segundo item é cuidar da cultura. Se eu falo de pessoas, eu tenho que falar de cultura. Então, qual que é a minha cultura? Tenho que entender um pouco mais isso, a gente pode aprofundar no nosso papo aqui de hoje, esse aspecto aí relevante em relação à cultura. Eu botei aqui mais 3 itens para a gente trazer,
que são relevantes nessa nossa conversa e a gente pode ir aprofundando aqui também hoje, Larissa. Primeiro, transformação digital. Traz. Só para fechar os 5, né? Primeiro, transformação digital, então eu já falei da experiência e falei da questão da cultura. Então, o terceiro, na verdade, é a transformação digital. A gente entender o que é isso. Transformação digital não é ter site, não é ter delivery. É outra coisa. É uma transformação de um modelo de negócio, um modo de pensar. Eu tenho que sair da era da linha de produção, que é relevante, que ainda dá escala e que reduz custos, mas com modo plataforma, que é totalmente diferente. Nós temos que pensar na experiência que nós já falamos e temos que pensar na questão do negócio perene e sustentável. Né? Como é que a gente constrói, então? Como é que eu tenho que ser inovador e ao mesmo tempo manter meu negócio? Esse é um paradoxo difícil, mas que os líderes têm que encarar, têm que olhar isso de frente, que eu acho que é um ponto super relevante, né? Porque não dá para... Eu tenho que pagar as contas, a gente tem que entregar o EBITDA, a gente tem que entregar o resultado do trimestre ao mesmo tempo. Eu tenho que estar pensando em coisas que não estão acontecendo, ainda não estão dando dinheiro, ainda estão, às vezes estão só requerendo investimento. Como é que eu faço esse match, né? Esse balanço, digamos assim, de forças e não me perco na minha operação e não deixo de inovar? Então, esses são os principais pontos que eu trago aqui para a gente conversar hoje. E pontos muito bons, Sérgio. Desde já eu lhe agradeço. Eu gosto dessa coisa meio metodológica que a gente pontua para que a gente possa tratar. Eu acho super rico, porque realmente você está vivendo hoje momentos que não adianta você chegar com todas as respostas. Na realidade, a gente tem uma série de perguntas, a gente tem uma série de oportunidades que a gente tem que olhar para que o negócio ele continue perene, ele tem que estar mutável. Então, assim, esse paradoxo é o que você está trazendo aqui. Ele tem que estar apto à mudança, apto a um processo de atualização, de inovação e de criatividade. E isso é essencial. Acho que esse ponto, eu acho que é o ponto que está mais pegando esses executivos, porque não existe apenas hoje um caminho. Quando a gente fala, né, de uma situação em um mundo ambíguo, existem vários caminhos. Talvez essa seja a complexidade. Qual é o caminho que está mais aderente? Onde é que eu vou de forma que eu consiga manter meu negócio crescente e pulsante, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Muito, muito, muito bom isso que você trouxe. Acho que você trouxe pontos, seja que a gente deveria fazer mais uma série com cada um deles. e não uma série só com esses desafios. Então, muito são coisas relevantes, né? Eu acho assim, são coisas relevantes, mas um outro ponto aí para fechar também é a questão do aprendizado de longo prazo, né? Acho que o líder tem que entender, a gente já vem falando de educação continuada há muito tempo. Agora, não estou falando mais de educação continuada, eu sou um profissional tal e eu continuo aprendendo, não é mais isso. É que eu tenho que, às vezes, aprender coisas totalmente novas, porque elas são necessárias para que eu mantenha aquele negócio rodando. Ou então eu refaça e repagine meu negócio. Então, o aprendizado é um dos itens relevantes e a gente não pode deixar de ter isso em mente nunca. Então, a gente vai ter esse papo aqui, a gente tem outras formas de aprofundar, de aprender e continuar sempre aprendendo. Tá certíssimo, César. E eu gosto sempre de dizer que a liderança, ela tem que ser uma liderança assim, inovadora, ela tem que ser uma liderança inspiracional, ela tem que ser uma liderança que engaja, porque de uma forma ou de outra você está vivendo esse momento onde os profissionais precisam de uma referência. E você, executivo, e você, líder, você é essa referência. Então, você buscar e trazer essas pessoas para junto. E poder ouvi-las, né? E trabalhar em conjunto com elas. Nesses aspectos, isso eu acho que é uma das coisas melhores desse momento. Você pode fazer isso. Você não precisa mais ser aquele super-herói, né? E que tem as estratégias na mão. Você traz essas pessoas para que juntos molde essa cultura que você está falando. Né? Então, você trouxe uma coisa assim que já cabe aqui uma aprofundada. Seguinte, quando a gente fala de ser referência, né? E eu escuto muitas vezes conversando nas empresas, você fala, não, o líder tem que ser o exemplo. Eu tenho muito medo disso, a pessoa não achar que ela tem que ser o exemplo da perfeição, o exemplo que sabe tudo, o exemplo que pode entregar tudo.
ser referência, ser exemplo hoje em dia, inclusive, tem que ser referência de que não sabe. Tem que deixar muito claro nas reuniões da empresa, mas não, isso eu não sei. A gente nunca operou dessa forma. Como é que a gente vai achar alguém no mercado que saiba? Porque, caso contrário, a gente volta para o modelo do passado em que o líder era o referência, ele era o que sabia, mas ele era o que sabia porque ele era mais experiente, ele já dominava aquela arte, como se aquela coisa fosse imutável, né? Talvez um artesão, né, sei lá, um fabricante de sapatos manuais, né, artesanais, e realmente ele é um líder dessa forma, né? Eu como discípulo desse artesão, eu vou querer fazer exatamente como ele faz. Porém, quando a gente está falando no mundo atual, né, nas necessidades, nas demandas atuais, é diferente. Não é mais nesse modelo de líder que nós estamos falando. E esse modelo de líder que realmente conseguir botar para o time com humildade, que não está pronto, que não está preparado, sabe, Larissa, é sensacional. Eu tenho hoje para mim, o que eu trago aqui um líder, né? Inclusive, essa semana, a empresa, nas 2 últimas semanas, a empresa, eu acho que triplicou o valor das ações, que é o Pedro Bueno da DASA. E eu me lembro que eu assisti um painel, né, com 50 executivos com o Pedro, e estava o Pedro mais 4 outros executivos CEOs de empresa, e eles estavam ali conversando, e foi muito engraçado assim, a distância do Pedro para eles, porque o Pedro muito jovem assumiu como CEO aos 25 anos, e aí os líderes falando do exercício, que era de ter humildade, dizer que não sabia reinventar o negócio, e o Pedro chegou e falou assim, não, mas para mim foi mais fácil, porque quando eu assumi, eu não sabia nada mesmo. Então foi bem tranquilo, porque eu ouvia todo mundo para tomar decisão. E eu mantenho essa postura até hoje. Eu continuo não sabendo nada e continuo querendo não saber, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então a gente pode trazer o caso do Pedro como quem herdou, né, do Edson Bueno, criou toda a empresa, mas o que ele tem feito nos últimos anos é muito mérito dessa postura, né, de que realmente é uma pessoa inteligente, perspicaz, que consegue montar o time, consegue reunir as informações e tomar as decisões baseado nesse cenário que está posto ali naquele momento. E esse cenário vai mudar. Então, Larissa, esse é um aspecto muito relevante, né? Mudou, gente, mudou. A humildade não é mais um exercício de quem é de elevação espiritual. Não é mais um exercício relacionado, né, a quem é cristão aí, né, é uma coisa ligada a Jesus, né, um exemplo de humildade, etc. Que seja, se essa for sua pegada, mas ela é necessária porque, de fato, é impossível você conseguir dominar as mudanças na velocidade que elas estão. Então a gente tem que ter humildade porque simplesmente está posto, a gente não sabe. A gente de fato não sabe, está colocado aqui na nossa frente que a gente não sabe. Então, você pega, por exemplo, essa ferramenta, o Instagram, né? Tem uma turma aí, sei lá, de 20 e poucos anos, que o Instagram muda as regras de patrocínio, de publicidade, como é que divulga, como é que é o tipo da imagem, como é que você faz para abordar o cliente. E essa turma de 20 e poucos anos está tão antenada ali, acompanha, domina muito mais que, sei lá, diretor de criação de grandes agências aí com salários de bilhões. Então, as competências elas vão mudando, vão se adaptando, e a gente tem que ter essa humildade de entender isso. E essa é uma grande característica do líder do ponto de vista prático. É prática essa, não é filosófica, apesar de ser, né, também. Ela é prática porque numa reunião, como é que você exercita isso? Você exercita isso justamente fazendo as boas perguntas e ouvindo do time. E daí, criando um cenário para tomar decisão. Então, a humildade não é uma coisa assim, nossa, eu vou exercer humildade que horas? Na hora da reunião. Na hora que o cliente chega fazendo a reclamação, você com humildade escuta e percebe como é que o processo pode mudar para aquela reclamação não acontecer de novo. Porque aquele que o cliente está falando faz sentido. Sabe, eu acho que as empresas, por exemplo, perdem muito, muito em não ouvir com atenção alguns clientes. Tem clientes que reclamam, porque é do estilo da pessoa, reclama mesmo, nunca está satisfeito. Mas tem clientes que, quando gostam da empresa, quando gostam do serviço, quando gostam do produto, quando eles fazem uma reclamação, é porque eles querem te ver melhor, porque ele gosta, ele não quer mudar. Normalmente os clientes não querem ficar mudando, sabe? Eu quero mudar, hoje eu quero comprar um carro dessa marca, depois eu quero comprar outro, eu quero ir lá para aquele bairro. Não, ele quer manter. A maioria dos clientes querem manter essas coisas que não são relevantes do ponto de vista da vida dele num lugar fácil. E se aquele lugar puder melhorar, melhor para ele, porque ele vai ter um serviço melhor, um produto melhor. Então, muitas vezes, a consultoria está na frente do balcão, que é o cliente ali disposto. E essa humildade de falar assim, nossa, eu não sei tudo. Às vezes, meu cliente que não sabe do meu negócio, tanto quanto eu, pode me dar um feedback aqui bem bacana e eu posso melhorar. Por que não, né? Por que não ouvir? Perfeito. E César, eu acho que você já está dando caminho, né? Porque uma das coisas quando a gente fala dos desafios, e você trouxe excelentes, bons desafios,
é importante para esse cenário, dado esse cenário desses desafios, que caminhos, né, os executivos e líderes podem percorrer. E um dos caminhos é esse exercício aí da humildade que você bem pontuou. E, assim, tem várias questões, né? Por exemplo, essa questão da aprendizagem ativa, como manter essa aprendizagem ativa? E você também trouxe a questão da cultura, não é? E da experiência das pessoas, incluindo experiência de cliente, experiência de colaborador. Nesse contexto prático, né, como você está dizendo, o exercício da humildade, como fazer isso? Por exemplo, essa visão mais ampliada da cultura, do propósito da organização, né? Como identificar esses pontos de contato, como a partir daí pegar essa experiência e transformar de fato. Como é que você daria o teu norte aí para esse Legal. Legal, vamos começar falando um pouco de cultura, né? O que é essa questão da cultura corporativa? O que é isso? Por que isso é importante? Em primeiro lugar, é para a gente entender como nós somos. Então, o que é a cultura, assim, do ponto de vista prático numa empresa? Tem várias ferramentas, você pode fazer um acesso, você pode contratar uma consultoria, mas no fundo, o que você precisa descobrir é o seguinte: qual que é o nosso jeitão de ser? Qual que é o nosso jeito de fazer as coisas? A gente é mais formal ou a gente é mais informal? A gente é mais rápido na tomada de decisão ou a gente é mais lento? A gente é mais humanista, tem um foco tanto em pessoas, ou a gente é mais ligado ao processo, tem tudo muito redondinho, muito seguro? A gente está mais ligado a uma cultura de inovação, de coisas sempre diferentes, ou a gente está ligado a uma cultura de segurança, de manter um padrão das coisas? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Depois que a gente faz essa pergunta, a gente tem que olhar para o nosso negócio e entender qual que é a melhor cultura para o nosso negócio. E aí observar, será que o que eu tenho hoje está batendo com o que é melhor para o nosso negócio? Quando não está, eu tenho que identificar o que está contaminando e tentar diminuir isso aqui. Quanto mais você tem uma cultura adaptada ao negócio, mais fluidez na atuação você tem. Então essa é a primeira questão que eu trago. E o segundo ponto sobre cultura é o seguinte: se você tem uma cultura, por exemplo, uma cultura ligada muito à velocidade, uma cultura que tudo tem que ser rápido, as coisas têm o senso de urgência, né? Tem uma coisa assim de a gente resolver as questões com velocidade, né? E tomar decisões com velocidade. Você tem que buscar pessoas com este perfil para esta cultura. Significa que todos os setores vão ter essa mesma cultura? Não necessariamente. Tem setores, por exemplo, que você pode querer que sejam mais criteriosos, que sejam mais avaliadores, até para segurar essa cultura de tanta velocidade. Então, entender a cultura e fazer esse jogo, né, em quais são os setores que tem que predominar a minha principal cultura e alguns setores que servem para garantir a sustentabilidade do negócio. Então, eu vejo que a cultura é um dos itens bem relevantes e é prático. Então, é você olhar como é o nosso jeito de ser, como ele deveria ser, do ponto de vista coletivo, né, nós como empresa. Fazer os ajustes para ele ser mais perto do que deveria ser. E depois, trazer pessoas alinhadas a esse jeito que você quer, que você deseja, que a empresa almeja que seja a cultura. Então, do ponto de vista prático, basicamente é isso. Aí tem ferramentas, das mais simples às mais sofisticadas, a um trabalho que você pode fazer internamente ou contratar uma consultoria especializada em cultura. Mas não é nada do outro mundo. É algo objetivo, claro e simples, né? Um pipoqueiro pode ter uma cultura muito ligada, por exemplo, à segurança. Questão de Covid, etc. Então, ele quer manter uma cultura de segurança alimentar. Então, ele tem que ter cuidado com higiene, com o processo, com a limpeza, com todo o cuidado, com o fechamento, etc. E se for trabalhar alguém ali, tem que ter isso como valor. Se não tiver esse valor da higiene para trabalhar como pipoqueiro, vai dar problema. Então, eu estou trazendo esse exemplo assim, bem simples do pipoqueiro para mostrar que dá para fazer isso rapidamente, aos olhos, a olho nu, com pipoqueiro, dá para fazer mais sofisticadamente, dependendo do porte da empresa. Agora, uma coisa então, que eu queria complementar aí, que no caso, na minha vivência, né? Quando a gente viu essa questão de cultura, eu tive algumas empresas que a cultura precisava de alguns tipos de ajustes, que é o que você está pontuando. Olha, eu tenho que fazer uma análise da minha cultura e se esse jeitão... por isso que eu quero ressaltar isso que você falou, porque isso é muito importante. Se esse jeitão está sendo agregador para o meu negócio.
Porque às Isso. vezes você pode identificar que, por exemplo, você trouxe aí um exemplo de uma cultura de agilidade. Mas de repente eu não tenho na minha uma cultura de agilidade, mas hoje o meu negócio ele está sendo pressionado pelo mercado para ser mais ágil. Então, é uma das questões que eu acho que é super importante, assim, a cultura, ela é feita para esse teu jeitão levar teu negócio, né? Como a gente colocou também de uma forma perene e crescente. Então, ela tem que ser um viabilizador para isso. Ela não pode ser um impeditivo para isso. E você usar a cultura como justificativa. Então, eu queria ressaltar isso porque, assim, se não houver esse match que você falou aí, do que você entende como cultura, desse jeitão, com as necessidades de negócio e qual é a necessidade de ajuste, e usar isso como desculpa para não melhorar, isso pode ser um problema para a tua própria organização, né? E para você está certíssimo. Então, assim, uma coisa é você reconhecer a cultura que a organização tem, qual que é o estilo que ela tem. E até mesmo o seu estilo pessoal, o seu jeito de ser. Mas isso não é desculpa de você não se tornar uma pessoa melhor e não é desculpa da organização se tornar uma organização melhor. Então vamos separar as coisas. Você não vai querer de mim, sabe, que eu seja a pessoa, César, eu estou falando de mim mesmo, que eu seja uma pessoa mais polida, que fale bem devagar, que seja uma pessoa assim, sabe, toda diplomática, porque é fora do meu estilo. Não significa que isso é desculpa de eu ser mal educado com as pessoas. De eu não respeitar o lugar em que as pessoas têm uma velocidade diferente quando eu estou lá. Então, eu não posso querer que o mundo e as organizações em minha volta sejam do meu estilo. Mas eu tenho que evoluir esse estilo se isso faz sentido para mim. Então, a gente tem que unir esses dois polos. Então, eu faço o meu esforço, né, pessoal para ter uma vida equilibrada tem 15 anos. E eu venho conseguindo isso, porque ela é totalmente desequilibrada em função desse meu estilo. Então, eu não usei esse meu estilo. Eu sou assim mesmo agitado. Eu quero ter as coisas ao mesmo tempo para não ter uma vida equilibrada, não ter uma vida super equilibrada. Eu faço exercício, eu faço meditação, eu faço yoga. Agora, não significa que eu mudei, eu deixei de ser César. Eu só me tornei uma pessoa melhor para mim. A mesma coisa a organização, né? Então, se o mercado está exigindo que eu tenha mais agilidade e a minha organização está lenta, eu tenho que fazer mudanças nos meus processos, eu tenho que reduzir etapas, eu tenho que diminuir setores, eu tenho que fazer uma série de mudanças para torná-la adaptável ao que o mercado está exigindo, sem deixar de ser a organização que eu valorizo. Então, imagina, eu sou uma organização super humanista, vou continuar sendo humanista, mas vou ser humanista rápido. Eu sou super segura, as coisas são bem feitas aqui, tem qualidade. Eu vou continuar fazendo qualidade, mas eu preciso agora fazer rápido, porque o mercado está exigindo isso. A gente está falando do exemplo da agilidade, que surgiu aqui. Mas não é só essa questão. Então, Leandro, aí, grande abraço, Leandro. Não é só essa questão. Então, vários pontos, você trouxe muito bem. Eu acho que não pode ser desculpa da gente não evoluir. Vou seguir para o próximo item, então, que é a transformação digital. Né? Quando a gente pensa em transformação digital, eu acho assim sensacional isso. Eu estou dando muita risada às vezes quando alguns amigos, consultores, né, autores têm comentado, né, por exemplo, o Zé Salib esses dias postou sobre confusões que as pessoas fazem que é a transformação digital. E transformação digital, gente, não é fazer um site, não é ter uma rede social, não é vender no delivery, não é atender no WhatsApp, não é nada disso. Isso é usar tecnologia para o seu negócio. Transformação digital é mudar o jeito de fazer negócio para o mundo digital. É pensar como é que eu mudo o meu mindset para esse mundo. Né? E não é só digitalizar as coisas. Esses dias eu estava na reunião da empresa, não foi nem esses dias, foi no ano passado. Eu estava na reunião da empresa, no começo do ano passado. E eles estavam discutindo a reunião e tal, e num bastidor assim, rolou, naquelas intervalos assim da reunião, rolou uma conversa de um setor com o outro, eram dois gerentes, tá? Falando que você demorou de ver a impressora que eu te pedi e tal. E o outro, eu vou ver isso para liberar a compra, não sei o que, e tava uma conversa ali dos dois. Aí encostei assim, falei, vem cá, vocês não poderiam fazer uma reunião? Eu interrompi, né, eu estava sendo contratado para fazer a consultoria dessa empresa, eu interrompi a conversa dos dois, falei, vocês não poderiam fazer uma reunião para descobrir
Por que vocês ainda usam impressora nos seus processos? Como é que vocês podem otimizar isso? Na hora foi a reação. Não, mas não pode, que tem questão de segurança, e tem jurídico e tal. Eu falei, chama o jurídico. Existem várias formas de você fazer mais rápido esse processo fluir digitalmente. E aí eles ficaram com esse dever de casa para fazer e foram lá fazer. E pensaram e acabaram eliminando um monte de coisa. Eliminando um monte de fase do processo, deixando tudo mais fluido para o cliente. Não é só para a empresa ganhar tempo, etc. É para o cliente ter experiência melhor. Então, quando a gente pensa no digital, é o seguinte, como é que eu consigo, em primeiro lugar, o meu negócio aqui, como é que eu consigo utilizar toda a tecnologia para que esse negócio flua melhor, para que as coisas aconteçam melhor? Essa é a digitalização dos processos. Essa é a primeira etapa. Mas não é a transformação digital ainda. A transformação digital é quando eu começo a pensar em outros parâmetros para fazer negócio. Então, quando eu começo a pensar em plataforma, quando eu começo a pensar em escalar meu negócio, como é que eu tenho esse negócio em vários lugares, como é que eu posso pensar a tirar, né, o elemento humano de coisas que são repetitivas e colocar o elemento humano para agregar valor quando precisa e conseguir fazer isso através da tecnologia de uma maneira, uma experiência melhor para o cliente. Então, assim, não é tirar o humano por tirar. Agora, minha empresa é totalmente digital, eu tenho um pensamento digital e não tenho humano. Pelo contrário, quando a gente olha o Nubank, que é uma fintech, o sistema de atendimento ao cliente deles é todo humano e todo funcionário direto, não é nem terceirizado. Então, eles têm o saque dele todo de gente e não é terceirizado porque eles acreditam que no atendimento, uma determinada hora, tem que falar com o ser humano ali, que tem autonomia e tem condição de atender bem. Mas você normalmente não quer e não precisa falar, porque você consegue resolver tudo pela plataforma, pela experiência. E é um monte de gente pensando nisso ali. Como é que transforma essa experiência melhor? Né? Então, como é que eu faço para o meu cliente não perder tempo fazendo coisas que poderiam ser otimizadas, poderiam ser feitas de uma maneira muito melhor, muito mais fluida? Então, eu acho que o pensamento da transformação digital, sabe, Lari, traz essa questão da fluidez, traz esse pensamento de escala, traz o pensamento de plataforma, parar de ver os concorrentes como concorrentes. Recentemente, no mercado automobilístico, só para dar um exemplo, uma empresa estava precisando melhorar seus custos, começou a conversar com o concorrente. O que eles perceberam? Eles unificaram uma parte da operação da oficina, duas empresas concorrentes, veículos, e botaram a oficina em uma das empresas para poder fazer o quê? Para com isso eles terem melhor custo e atender os dois clientes na ponta. Então, na frente das empresas, continua a mesma. Mas a oficina, uma parte da oficina, estão operando juntos. O custo diminuiu e deixou de ser concorrente. Então, da mesma forma que se você entra no Magazine Luiza online, ela vende produto, o próprio Magazine vende produto, e várias pessoas que são concorrentes do Magazine Luiza estão dentro da plataforma vendendo também. Então, assim, pensar em plataforma... Mas eu acho que o que você está dizendo, assim, me remete ao seguinte: a gente tem que mesclar o que a gente está falando. Na hora que você está falando de transformação digital, você está falando que eu preciso unir a experiência do meu cliente, a experiência do colaborador, e nessa experiência fazer uma verdadeira transformação onde eu tenho ganhos. Ganhos de processo, ganhos de resultado, ganhos Exatamente. de tempo. Porque, veja, uma das coisas que nosso cliente, por exemplo, quer, de uma forma bem geral, é ganhar tempo. Então, Sim. O que eu posso fazer para que o meu cliente ganhe tempo ou gaste menos dentro do meu negócio? Então, assim, aí quando você começa com essa inspiração e você junta, cara, eu acho fantástico. Então, eu só estou ressaltando porque isso que você está dizendo é fato. Então, primeiro, para poder mudar e ter uma transformação digital, eu preciso primeiro mudar o meu mindset. Exata. E aí, quando alguém do time trabalha com você, que está aqui ouvindo a gente, presta atenção. Quando alguém do time que trabalha contigo, que está aí ouvindo a gente, responder para um cliente, não é assim porque o sistema é assim, ó, para tudo. Porque o sistema não está... os clientes não estão a serviço do sistema, é o sistema que está a serviço do cliente. Nessa hora, vale pensar, precisa ser assim? O sistema pode ser melhor? A gente pode otimizar isso? A gente pode deixar isso mais fluido? A gente pode melhorar o desempenho das pessoas e do cliente automaticamente, com isso, ganhar mais escala? Então, a transformação é um jeito novo de pensar. É um jeito de pensar como que eu otimizo, como aumento o desempenho, melhor performance, melhor experiência. E todo mundo fica feliz. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Os custos vão cair, os preços vão cair, tudo vai ficar mais acessível.
A gente, assim, reclama que o mundo está mais desigual e etc. Mas quando você olha o custo das coisas hoje, sabe, Larissa, é muito mais barato. Eu era um cara, eu sou viciado em música, e eu era um cara que eu comprava, sei lá, qualquer chegada em uma loja de CD, 2, 3, 5 CDs. Viajando muito nos aeroportos, sempre tinha loja de CD, era parada sagrada eu comprar um CD, pelo menos um ali, uma coisa nova, diferente, gosto de jazz e aprendendo CD. E eu gastava, cada CD custava, sei lá, vamos botar o valor de hoje, mais ou menos uns R$ 30, tinha um CD de 50, alguns mais baratos, né, promoção de R$ 10. Eu pago R$ 9,90 para a Amazon. Na verdade, eu pago R$ 89,90 anualmente para a Amazon e pago um valor um pouco maior para ter o acesso limitado de músicas. E eu tenho todas as músicas na palma do meu celular, do meu notebook, da minha Alexa. Eu tenho 5 Alexas espalhadas pela casa. As músicas estão todas aqui. E todos os meus CDs eu doei, sabe? Não tem mais nenhum disco físico em casa. E eu gosto da música, eu não gosto do disco. O disco me dá trabalho, tem que ter um estante para guardar e etc, né? No livro, eu sou híbrido. No livro, eu gosto do livro físico. E eu tenho meu Kindle. Eu tenho os dois. Eu sou híbrido. Eu não abandonei o livro físico e não acho que ele vai acabar. Como o vinil voltou. E voltou com toda a força. Então, o vinil, né? Meu cunhado, por exemplo, tem vários discos de vinil, tem a vitrola dele. Então, essas coisas vão coexistir, mas eu X da questão que ficou mais barato. Então a tendência, gente, é que quando a gente pensa assim, a gente vai eliminar um monte de coisa desnecessária, a gente vai trazer o cliente para mais perto da operação, a gente vai simplificar tudo e as coisas vão ficar mais baratas no final das contas. A lucratividade vai aumentar. Não por acaso. Quais são as 2 marcas mais valiosas do mundo? Essa semana a Apple passou a Amazon, mas a Amazon e a Apple estão aí. A Amazon era já há alguns anos e a Apple passou a Amazon esta semana. Não por acaso são empresas de quê? De tecnologia. Mas a Amazon me entrega uma tesoura aqui, minha tesoura que você confere, eu fui comprar no aplicativo e deve estar chegando amanhã, minha tesoura aqui, eu fui na livraria comprar. Ela resolve um problema físico meu, mas resolve através da tecnologia. E eu acho que essa que é a beleza da tecnologia, né? Ela resolver os problemas das pessoas. As pessoas querem a solução dos seus problemas. Como que eu resolvo isso? Essa semana, a gente dá um exemplo aqui, né? As pessoas podem estar se perguntando, César, sobre aquele tema que a gente trouxe, como é que eu vou inovar? Onde é que eu vou achar... poxa, eu tenho que fazer um laboratório de inovação, criar, né, gente pensando muito criativa. Nada disso, gente. Você vai inovar de uma forma muito simples. Eu vou contar um exemplo que eu vi essa semana. A empresa está tendo um aporte agora milionário, que foi criada por um grupo aqui do Brasil. Essa empresa criou um aplicativo para conselhos de administração. Veja só o que eles fazem. Eles otimizam a vida do conselho. Então, nesse aplicativo, ficam atas, resoluções, acompanhamentos de projeto que o conselho de administração de uma empresa, normalmente as grandes empresas, algumas médias tem que ter. Por que esse aplicativo foi criado? Olha só que interessante. Um conselheiro teve uma questão na justiça e deu busca e apreensão dos bens do conselho como corresponsável de um erro da empresa. E aí os conselheiros, né, foram lá olhar, mas eles tinham contratado um seguro, tinham determinado uma ata da reunião do conselho 6 meses atrás, que fosse contratado um seguro para garantir esse tipo de possibilidade de crime de responsabilidade. O que aconteceu é que, apesar de eles terem decidido contratar o seguro autorizado, o seguro não foi contratado. E ele falou, a gente precisa criar um mecanismo tecnológico para acompanhar o desdobramento do que a gente decide no conselho. Porque ele foi conversar com outros conselheiros e percebeu que existia o problema, que às vezes o conselho decidia coisas e os executivos não faziam. Voltando então para a nossa conversa. O problema estava na cara ali desse conselheiro. Ele sentiu na pele. Então sabe onde vão ter as melhores alternativas de inovação? As coisas que você está reclamando que o mundo não está te entregando. Quais são os problemas que você está tendo? Estou sem gente para cuidar de tal coisa, estou sem um tipo de serviço assim, fui mal atendido naquela loja. Aí vão começar a surgir as ideias de onde você pode botar energia para inovar. Porque as pessoas estão pedindo já uma coisa, que às vezes ela nem sabe que precisa, e você pode criar a partir daí e inovar, né? Então, não tem limite. Eu falei de uma coisa tão específica, imagina, um aplicativo para conselho de administração. Pois bem, eles já estão expandindo para o mundo inteiro esse aplicativo. Então já vai virar uma multinacional brasileira, que é um aplicativo para um uso, para um único fim. Então, qual é o limite disso? Não tem limite. Não tem limite. Inclusive, tem um livro, não sei se você... que se chama Oportunidades Disfarçadas. Que é exatamente isso. Acho que assim... E se a gente pensar, as grandes marcas, na realidade, surgiram de uma grande oportunidade. Mas eu acho que esse olhar que você está trazendo, esse olhar atento
as oportunidades, as necessidades, é o que a gente tem que ter. Novamente, volta ao mindset. O como Exatamente. você está realmente aberto a essas novas possibilidades. Ao invés de estar reclamando, está fazendo, né? Ao invés de você fazer parte do problema, você ser parte da solução. Eu ouvi, você trouxe isso, eu ouvi recente que tem também, não um aplicativo, mas um RP, totalmente novo dentro dessa temática, interativo, né, na área de saúde. E eu estava conversando exatamente com o presidente e ele estava dizendo da história de como foi criado. E exatamente, então assim, eu estou achando ótimo isso, porque na realidade é um dos grandes caminhos, né? É você ouvir, estar atento, mas tem uma coisa muito, muito diferente. Sair da escuta e da percepção para a prática. Porque o que você está me dizendo é o seguinte, ele entendeu, ele viu uma necessidade e ele disse, opa, eu posso atuar aí. E às vezes o que eu vejo é que muita gente até enxerga, dói, mas não para dizer, não só para ver, mas também para fazer. Então a gente, assim, o Brasil, ele é um país grande, um país criativo, mas ainda pouco inovador no sentido de transformação em produto, em processo. Então eu acho que a gente está no caminho, mas a gente, dentro desses caminhos, é otimizar esse ponto de inovação, transformar isso em prática e literalmente fazer. Então... Exatamente. Não adianta essa coisa, né, de ficar sonhando e ter foco, né? Não ficar sonhando e não botar em prática e ter foco em coisas específicas, né? E uma coisa importante também que não precisa ser o primeiro daquele negócio. Ah, já foi criado, eu não vou fazer porque já tem muito. Isso não existe. Você pode fazer inovando no seu jeito de fazer. Eu me lembro que no começo da pandemia, eu conversei com um empresário do ramo de alimentação, um restaurante, e ele falou assim, eu falei, e aí, como é que você tá, né? Tá precisando de bater um papo com ele e tal. Eu falei, não, estamos aqui, estamos aguardando voltar, né? A pandemia vai passar. Eu falei assim, tá, mas você já está implantando delivery, né? Você já vai atender seus clientes, porque as pessoas gostam do seu produto, você tem uma referência. Ela deve estar sentindo falta, né? Ele, não, mas já tem muito delivery de restaurante. Eu falei, não importa, o seu restaurante é único. Eu quero ter o seu cheirinho das comidas na minha casa para lembrar de quando eu ia aí e gostava do ambiente daí. Já que eu não posso ir aí porque a gente está num momento difícil, eu quero ter aqui. E eu acabei convencendo a implantar o delivery e a coisa rodou rapidamente e ele começou a ter o faturamento. Então, veja que não é uma coisa que já tem muito. Já tem muito, eu não vou fazer. Não existe esse negócio já tem muito. Você vai fazer do seu jeito, a sua... E até eu já ouvi, se tem muito, significa que tem potencial, né? Que tem espaço. Pois é o jeito de olhar, né? Aquela conversa, né? Se já tem muito, eu não vou porque tá cheio. Não tem nada, então eu não vou porque ninguém vai querer. Se for assim, é o jeito de olhar um copo meio vazio. Já tem muito potencial. Não tem nada, então eu vou entrar porque ninguém tem ainda. Então, sempre olhar essa perspectiva. A gente não pode achar assim, ingenuamente que a gente vai acertar na primeira tacada, sabe? Acho que é ingenuidade falar isso. O processo de inovação é um processo que tem em si, intrínseco, o erro. Tá? O erro e a gente absorver esse erro e fazer as transformações e seguir adiante. Às vezes a gente modifica o produto, o formato e melhora, ou às vezes a gente tem que abandonar mesmo e fazer outra coisa. Como é que a gente faz esse equilíbrio para manter a operação funcionando e inovar? Eu acho que esse é um grande desafio. Mas eu acredito, sabe, Larissa, que as grandes empresas, como é que elas fizeram? As empresas que fizeram transformação digital, elas normalmente começaram com um departamento. Às vezes pequeno, tá? Não acha assim que foi muita gente, muito dinheiro, não. Às vezes pequeno, 2, 3 pessoas, meia dúzia de pessoas, uma salinha, uma mesa, e ali começou a gestar o que viraria depois grandes negócios, novos negócios. Mas a gente pode começar, se não tem condição de ter um departamento, a gente pode começar com um estagiário, com uma pessoa, ou a gente pode começar com horas da nossa semana dedicadas apenas a falar de coisas diferentes do que a gente faz. Então, assim, dá para começar de algum lugar. O que é importante é ter o seguinte, tem que ser uma rotina e um hábito. Se eu não tenho um departamento, tem que ter aquela hora, aquele dia para a gente pensar em inovação, para a gente pensar em como que a gente atende o nosso cliente que está aqui na porta de uma forma inovadora, com novos produtos, novos serviços, ou agregando valor ao que ele já tem nos nossos produtos, novos serviços. Como que eu olho para os meus concorrentes, por exemplo,
E eu vou trabalhar com os concorrentes para que a gente consiga entregar, né, coisas mais poderosas para ele. Eu vou olhar para o concorrente, que máquina o concorrente está usando? Que tecnologia esse concorrente está usando? Que as grandes empresas do meu setor estão usando. Então, eu não preciso ser o primeiro a inventar, mas eu posso ir lá e fazer as adaptações da minha linha e inovar. Então, acho que essas mudanças, elas são sutis, né? Às vezes são lentas, o cliente vai dando sinais de mudança e a gente vai se adaptando e vai fazendo o agir. Hoje mesmo, a Pepsi criou uma joint venture com a empresa de sanduíche e está fazendo uma linha de produtos e bebidas e sanduíches e bebidas totalmente baseado em coisas naturais, né? Sem industrialização, produtos naturais mais saudáveis. Quando a gente olha isso, a gente já vê que... Oi. Deixa eu te dizer o seguinte, só porque eu não queria te interromper, que você está aí, graças a Deus, está numa linha bem bacana. Mas faltam 2 minutos para a gente terminar a nossa live. Então... São 2 só? São 50 ou 1 hora? Ai, meu Deus. Então, pronto. Então, eu quero o seguinte, eu quero aproveitar esse teu tempo e a tua empolgação. Meu Deus, sabe que eu não disse a você que a gente podia ter muito mais que isso. É assim, eu quero pegar teus 2 últimos minutos aí, para você dar uma diretriz. Eu sei que aí eu acho que teria muito mais coisas, que até sua programação ainda é muito mais coisas do que foi dito. Uma fazer o teu fechamento, assim, gente. Deixa eu dizer assim, o que é de principal para vocês, para que você possa passar a tua mensagem aí final e aproveitando esse teu tempo aí final. Beleza, então. Então, olha, vamos lá, gente. Recapitulando os pontos mais importantes que a gente tem que aprofundar nesses próximos tempos para o líder. A agenda do líder tem que constar essas coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que entender qual que é a cultura da minha organização, cuidar dela, adaptá-la para o que ela deveria ser e reduzir essas contaminações que eu tenho da minha cultura quando não está adequado, né? Trazer as pessoas certas e tudo mais. Essa cultura tem que estar muito ligada à experiência. Então, eu tenho que entender como que está a experiência das pessoas com a minha organização. Sejam as pessoas que trabalham nela, sejam as pessoas que recebem produtos e serviços dos clientes, sejam os parceiros que estão em volta, fornecedores e parceiros ali comigo. Então, a experiência é um outro ponto importante. Terceiro aspecto, a transformação digital. Como que eu mudo o negócio para o mundo digital? Quais são os pressupostos desse mundo digital? Que não significa digitalizar processos analógicos, significa pensar de uma maneira escalável, pensar de forma fluida, usando a tecnologia para solucionar os problemas. E por fim, como é que eu faço a inovação e manter a operação rodando? Então eu tenho que fazer tudo isso, manter minha operação, manter minha lucratividade, mas eu tenho que reservar um tempo ou uma parte do meu recurso para desenvolver coisas novas, que inclusive podem até matar o meu próprio negócio, mas é melhor que eu mesmo mate o negócio do que o concorrente. Então é melhor que eu inove dentro de casa e resolva através de uma nova empresa ou de um novo setor mudar o meu negócio do que o concorrente fazer isso. Esses 4 pontos aí, Larissa, eu acho que são importantes para a gente ter na agenda. Tem muito mais, mas eu destacaria esse para o nosso papo de hoje. Muito obrigado aqui pelo convite, viu? Ô, César, eu acho que assim, se a gente deixasse, amigo, tem muita coisa aí, não tem não? Que pode ser feita. Então, assim, eu quero lhe agradecer, minha gratidão a você, e tenho certeza que aqueles executivos de liderança que teve a oportunidade de lhe ver ao vivo e que vai ter a oportunidade de lhe ver depois, vai agregar bastante valor ao seu processo decisório e o caminho aí a percorrer. Então, assim, muito obrigada. Eu quero também agradecer a todos os presentes, né, agora e depois. Eu tenho certeza que nosso objetivo aí está sendo super atingido. Realmente, um beijo, vamos encerrar a nossa live, que pra gente é um grande prazer. Valeu, beijão, gente. Beijo, gratidão. Até a próxima live, até a semana que vem. Tchau, tchau.